Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditare na Rede ConnectV, que você pode assistir pelo YouTube, pelas mídias sociais, até pelo app. Então, não esqueça, nós estamos sempre à disposição para levar uma informação, levar conteúdo para você de pessoas que fazem sucesso. Hoje não vai ser diferente, eu estou aqui com o Edson Almeida, da IOE Tecnologia, ele que foi um dos apoiadores da engrenagem de sucesso, referente à jornada do sucesso que nós fizemos aqui, Você Evidência, que foi aqui, que vai virar uma série, se o Felipe deixar. O Felipe é o diretor e tem o Guilherme, né? Eles ficam brigando e eu quero que eles coloquem no ar, mas eles estão me segurando. Edson, seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui e espero poder contribuir, né, para que podemos fazer um bom bate-papo hoje. Você sabe, Edson, que você chama muita atenção, minha principalmente, acho que de vários amigos, a gente conversa em off assim, o Edson, porque você como TI já tem o seu valor, mas você como pessoa, você tem muito mais, você sempre agrega, sempre uma palavra amiga, sempre tentando achar um caminho, e isso é graças à sua profissão ou isso vem de berço lá do papai e da mamãe? Olha, da TI eu acho que não, viu? Porque no mundo da TI existe muito o silêncio, a reclusão, né? São mais tímidos normalmente as pessoas que são aí dessa área, principalmente se for de desenvolvimento. Se for da área comercial para vendas, não pode ser inibido, porque senão você não consegue desenvolver. Mas agora olhando o histórico familiar, né, eu acho que a comunicação sempre foi um ponto forte, assim, tanto da parte do meu pai, que sempre dizia que é super importante você se fazer esclarecido, né? Então, conversar com calma, com responsabilidade, um bom tom de voz. Então, acho que isso é fundamental ali para você se fazer entendido, né? Eu acho que quanto mais você grita, menos te ouvem. Eu lembro que você contou lá no podcast da sua história de vender sorvete. Vamos resgatar isso aí. Vamos vender sorvete aí. Vamos vender sorvete. Picolé, óleo, picolé? Ah, não, era diferente, completamente diferente. Engraçado que mudava até a voz, sabia? Mostra aí. Você vai fazer eu fazer isso Lógico, aqui, quando o Salatiel eu fazia aqui, cara. E conta aí, faz aí. E eu não sei por que isso, tá? Era um clichê você usar uma voz diferente enquanto você estava anunciando o sorvete. Então era, o sorvete ao cremoso, ao gelado, cura gripe, resfriado. Então tinha esses jingles que a gente ficava fazendo ali, né? Para atrair o cliente. E até hoje eu não sei explicar para você o porquê da mudança da voz, mas tinha esse papel de fazer diferente ali para chamar atenção. Eu acho que a gente deve muito à pamonha, né? Pamonha de Piracicaba. E eles estão até hoje por aí, cara. Sempre vejo, não sabendo se é a mesma pessoa, mas o som e a voz é a mesma. O som e a voz é a mesma. Deve ser algum locutor ali com a voz por detrás do mecanismo. Mas, sim, teve ali, acho que, bastante influência. Uma curiosidade... eu era muito tímido. Falar era uma coisa assim muito difícil. E você acha que esse insight de ter um discurso assim ajudava a tirar um pouco a vergonha? Olha, igual o dia que nós fizemos o vídeo para o Jornada de Sucesso, né? Eu tentei várias formas e não estava indo. 1, 2, 3, cara, não 3, dava certo. 2, aí no 1. 3, 2, 1. Então, é aquela virada de chave, né? Para você iniciar uma ação e o cérebro te motiva naquele momento. Então, dificilmente você vai parar. Você faz o 3, 2, 1 e quando você começa, não... E engraçado que a gente, quando é criança, tem muito isso, né? Vamos correr, vamos no 3, né? 1, 2, 3 e vai. E você vai dar o seu máximo, porque você quer ganhar. Então, isso acho que tem um mecanismo ali que deve ajudar a gente Você fez eu lembrar da minha infância, quando começava a sair as brigas, aí o cara botava a mão na frente, quem for mais homem, gosta do outro, aí tirava a mão, aí saía. Saía sempre briga. Nossa, eu tive muitas brigas de colégio também. Quem nunca, né? Acho que... nossa, eu não sei se nos dias de hoje tem isso, porque as escolas são mais restritas, tem câmera, monitora, mas naquela época eu acredito que tinha muito mais do que tem hoje. Edson, quanto tudo isso te ajudou você
a criar e participar dos network? Porque a gente percebe que você é presença marcante, está sempre... Inclusive, tem que sair mais cedo para você ir lá gravar, ir lá falar em olá. Eu tenho um outro evento agora à tarde. Mas eu acredito que a gente está num grupo em que, se você fazer claro, se fazer entendido, falar corretamente, diretamente e objetivo, a gente vai mais longe. Uhum. Se você ficar dando muito rodeio, sabe? Ah, porque aquela possibilidade... Não, cara, ó, é isso, a gente pode fazer dessa maneira, é esse o caminho. Nas profissões anteriores que eu tive, né, eu tinha que apresentar produto, eu tinha que apresentar transmissão assim de produto a nível nacional para várias revendas assistindo e não tive tempo de treinar. Cara, era no sopetão, né? Então, até é curioso que a primeira vez que eu fiz isso, eu estava numa empresa de tecnologia, eu me lembro de ter começado numa quinta ou sexta-feira, que era dia 1º, acho que era numa quarta-feira, na sexta-feira tinha uma gravação. E eu nunca tinha gravado, né? Então nunca tinha aparecido em frente às câmeras. E já cometi alguns erros que, poxa, você tem que estar mais relaxado. Eu fui de terno, fui de gravata, eu estava de camisa por baixo, eu transpirei demais, eu fiquei muito nervoso, cara. Mas aquilo falou, poxa, eu preciso mudar, eu não posso ter esse comportamento de novo. Então eu fui arriscando mais, né? E quanto mais você se arrisca, mais você vai ficando treinado, mais você vai ficando preparado. Eu acho que esse é o caminho. E você acha que isso tudo contribuiu para os seus pitch? Que você faz uns pitch bacanas, você tem umas sacadas bacanas de pitch. Pior que eu não planejo elas, sabe? Eu fico ouvindo ali os comentários dos outros empresários ou da palestra do dia, então eu tento buscar uma palavra-chave e dentro daquilo trazer o argumento que é necessário. Eu não era um bom aluno de português, acho que eu era melhor em matemática e geografia, física, mas português não era o meu forte. Mas era importante que organizasse, né, a comunicação, o diálogo, as palavras, para que a gente pudesse fazer entendido. Então, acho que isso foi construindo ao longo dessa jornada, né? Afinal, estamos falando aí de pelo menos 20 anos na área de TI, mas falando um pouco mais assim em apresentação, foi de 2008 para cá, então tem menos tempo que isso, mas já é alguma coisa, né? Você tem boa memória fotográfica? Um pouquinho, cara, ajuda. Vamos pensar naquele gráfico lá, a curva de Gauss, que tem lá aqueles as 4 personas lá. 5 personas. 5 personas. Vamos brincar um pouquinho naquelas personas. Fala para o pessoal um pouquinho dessa curva de Gauss da TI que a gente vai incorporar para o mundo do marketing. Nós tivemos a oportunidade de falar hoje sobre a difusão da inovação, né? E dentro dessa difusão da inovação, há 5 pilares muito importantes, considerando as personas. A partir do momento que você identifica quais são as personas, não importa se você tem um produto ou um serviço, fica muito mais fácil de você fazer a implementação daquele produto ou daquele serviço. O primeiro item lá das personas são os inovadores, né? São aquelas pessoas que não conhecem o produto, mas elas arriscam na esperança de ver um produto disruptivo que vai fazer uma mudança no mercado. O segundo grupo, conhecido como Early Adapters, né, os primeiros adaptadores, eles seguem esses inovadores. Então ele fica acompanhando aquele influenciador, entendendo como ele traz uma informação para o mercado e ele fala, pô, isso eu gostei, eu quero testar. Depois desses 2 estágios, vem um terceiro que é conhecido como abismo. Esse abismo ele é fundamental para entender se o seu produto vai decolar ou se o seu produto vai naufragar, né? Então a gente tinha dado alguns exemplos mais cedo. E normalmente nesse abismo é um momento em que quem está criando o produto ou serviço pode revisar aquele produto e partir para a próxima fase, que são aquele grupo que mais vai fazer as pesquisas do produto, vai entender como ele funciona, vai fazer case, vai pesquisar em outras empresas, vai buscar exemplo antes de fazer a implementação. Então ele é a maioria inicial. Depois olhando o percentual de cada um, se eu não me engano, inovadores estão ali entre 2,5% e 3%, uns 13% do segundo grupo, e o terceiro, que é a maioria inicial, mais ou menos 34%, e depois isso desce novamente, né? Que aí já é a maioria tardia. Não é que a maioria tardia é inferior ou diferente dela, não, para ela, né? Ela é mais cética na questão da tecnologia, então ela vai esperar mais pessoas validarem, de preferência as mais próximas, antes dela falar, poxa, acho que eu não posso continuar torcendo o olho para isso aqui não, preciso testar, eu preciso comprar essa tecnologia, esse serviço. E por último, vem os retardatários, mas eles não são menos importantes, pelo contrário.
são grupos de pessoas que ela realmente espera 100% da validação, ela não mergulha para aquele produto, aquela tecnologia, mas ela tem uma curiosidade. Normalmente, se o produto que ela vai comprar um smartphone, mas ela está com o smartphone faz, sei lá, 5 anos e é a última versão que vai suportar uma nova versão do Instagram que vai lançar. Então, ela é inovadora no Instagram, ela não quer ficar fora. Então, ela vai troca de celular por uma versão mais nova, por um mais novo, para acompanhar aquele recurso a qual ela é realmente inovadora. Então, cada uma dessas etapas, ela pode ajudar o empreendedor, as pessoas, a fazer o caminho do seu produto e do seu serviço, entendendo como ela funciona, aplicando as técnicas, fazendo pesquisa. Eu acho até que dá para a gente aplicar o MVP, né, que é o mínimo produto viável. Então, se você coloca o mínimo viável, você lança esse produto, as pessoas vão dar os feedbacks que você precisa e aí você dá aquele salto maior com o lançamento do produto. E você lembra que eu te falei que essa mesma curva a gente usava para definir o Six Sigma, né? Sim. E que a gente olhava para ela e falava assim, porque todo produto quando sai de fábrica sai lá no meio. E aí, Exato. conforme vai usando, ele vai... Exato. Vai apresentando os defeitos, carros, a mesma coisa. Aí você vai lá, faz a calibração, troca a peça, volta para o meio de novo e assim vai. Eu acho que essa questão tem muito a ver com a amostragem, né? Porque quando você lança um produto, a sua taxa de amostragem é muito pequena. É igual pesquisa da época eleitoral. Foram entrevistadas 2.000 pessoas. Num país que você tem 220 milhões, cara, é muito longe, né? Muito pouco essa amostragem. Produtos e serviços é a mesma coisa. Então, para você atingir uma qualidade maior, eu acho que o processo de revisão ele precisa ser contínuo. Né? Então, dentro dessas curvas aí de adoção da tecnologia, você precisa ter subprocessos, subetapas, onde você vai revisitando os seus clientes, o comprador, quem está na ponta validando o seu produto, para você se certificar que você continua fazendo da coisa certa. E não tem nada de errado se você precisar dar um passo para trás para revisar. Porque o importante é você olhar para frente. Poxa, se isso pode fazer uma mudança significativa no meu produto, por que eu não vou fazer? Né? Eu costumo dizer que nem todo mundo tem a sorte de ter uma Coca-Cola, né? Um produto Coca-Cola que você vai lançando Coca-Cola e mais Coca-Cola e mais Coca-Cola. Não precisa mexer em nada, senão estraga. Né? Ou um Guaraná Antártica também, que você vai ali, o Guaraná, e assim vai. Olha, falando de produtos assim que estão mais tempo no mercado, realmente você não vê inovação. Mas vira e mexe acontece algumas, tá? Sempre eles estão lançando embalagens diferentes. É verdade. Fica mais atrativo. Fica mais atrativo. Os comerciais cada vez mais... Entendeu? Então, ou seja, ele está indo validar, entender por que o mercado dele não está adquirindo, ou por que diminuiu a adesão, e aí ele lança produtos novos. É Coca-Cola, mas aí ela é uma zero, aí ela é lemon, ela aí vão colocar todas as possíveis variáveis. Poxa, o produto de 600 ml não está saindo mais da gôndola, porque hoje não está tomando mais família, hoje o cara toma quando ele está externo, e aí, poxa, é um almoço, só um pouquinho, então vamos criar uma latinha de 200 ml. Criou a latinha de 200 ml. Mas se você pegar lá atrás, tinha a caçulinha. Tinha a caçulinha, ainda tem a caçulinha. Ainda tem a caçulinha. Ainda tem. E como era boa aquilo. Sim. Aliás, eu ainda prefiro as de garrafinha. As de garrafinha. KS, acho que está no coração de todo brasileiro, né? Eu sou muito fã de tubaína, né? Então, da minha infância, eu acho que tubaína fez mais sucesso do que Coca-Cola. Vim conhecer Coca-Cola muito tempo depois. E eu só vim conhecer a tubaína de tubaína aqui, né? Porque eu tomava a Santa Cruz. que era tubaína, mas era tipo um Guaraná, né? Sim. Aqui não, aqui a gente conheceu a tubaína. Tinha muitas marcas, né? A Cristal chegou muito forte em um determinado momento ali também com suas derivações de frutadas, né? Então tinha abacaxi, acho que laranja, uva, foi saindo outros sabores. Mas voltando lá atrás, eu vou um pouquinho mais longe. Minha família de origem mineira, sul de Minas, lá tem uma marca chamada JF. É uma garrafinha exclusiva, inclusive, ela é metade do tamanho de uma Coca-Cola KS que a gente conhece por aqui. E também de cor escura, lembra muito aquela Guaraná da Brahma, né? E muito saborosa. Então, assim, ela deve ter aí os seus 35, 40 anos de mercado já. Então, assim, está bastante tempo no mercado. Mas ela é regional, ela continua só ali, sul de Minas, e está tudo bem. Então, sou de Minas, eu sou de Mococa, quase ali. Quase ali. 7 quilômetros já estou em Aceburgo. A gente vai fazer o intervalo, Edson, a gente já volta. E a gente vai voltar por Minas. Fechado.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. Olá, você que já é cliente da Avantix. Nós temos uma grande novidade para vocês. Pensando na gestão dos laudos das imagens em radiologia, reunimos o que há de melhor no mercado entre o Atria-RIS e o PACS MPS. Considerando a necessidade no setor de radiologia, oferecemos software para armazenamento de imagens. Gestão dos laudos integrado ao nosso sistema de gestão que você já conhece. Quer saber mais? Entre em contato conosco. 11 2424 6474 ou 11 9 6659 4444 e saiba mais. De volta hoje aqui com Edson Almeida. No primeiro bloco a gente falou aqui de tanta coisa bacana, eu revelando aqui o lado Edson para todo mundo que quiser. Tiver um problema de formatar a máquina, fala com o Edson. Se tiver um problema de software, fala com o Edson. Se você tiver um problema de rede, fala com o Edson. Servidor também, Edson? Servidor também. Nuvem também? Nuvem também. Então você é especializado também na Microsoft. Somos parceiro. A gente tem aqui um dos principais produtos que é levar os escritórios de pequeno porte para a nuvem, aposentando os servidores que normalmente eles têm dentro da sua estrutura e dando mobilidade para ele poder trabalhar de qualquer lugar. Então a gente converte, né, aquele ambiente de arquivos compartilhado entre os colaboradores, levando isso para um serviço da Microsoft em nuvem, utilizando o Microsoft 365. Edson, eu vou aproveitar que a gente está falando, porque no outro programa eu trouxe a Milena aqui, já faz um tempinho eu trouxe a Milena. Você conheceu ela? A Milena Papete, é fantástica, né? Sim. Dá para acreditar que Conhece aquele muito de advogado? segurança. Dá para acreditar que aquele advogado? Não, Rapaz, manja muito. E ela, aquele dia, ela me deixou maluco, rapaz. A gente começou a falar de OneDrive, aí eu falei para ela, não. Ela perguntou, você tem backup na sua máquina? Eu falei, eu tenho OneDrive. Ela falou, tá, mas você tem outro backup? Eu falei, tenho o Dropbox. Tá, mas você não tem outro backup? Não. Ela falou assim, você já leu as linhas pequenininhas lá do OneDrive, do Dropbox? Se eles fizeram uma atualização e você perdeu, você perdeu. Sim, sim. Aquilo. Aí eu falei, meu Deus. E aí corri atrás de pendrive, aquela coisa toda. E eu tenho a máquina minha é SSD lá. SSD. E essa porcaria é de 256. E aí vira e mexe, Acaba o espaço. Acaba o espaço. Aí eu tenho que ficar ajustando. Né? Tem alguma solução para isso, assim? Aproveitar essa consultoria aqui, vai. Opa, com certeza. Sobre essa questão do backup, eu acredito... aumentar o HD, por favor. A melhor seria você aumentar o HD, mas vamos pensar aqui em outras alternativas. Uma coisa muito importante, né, que eu acho que a gente precisa sempre ter consciência é que, apesar dele não ter um backup, todos os arquivos você pode recuperar até 30 dias. Então vamos imaginar o seguinte, você deletou um arquivo e não era para deletar, ele foi para a lixeira do serviço de OneDrive, que seja Microsoft, seja Google Drive, seja Dropbox, normalmente eles têm um serviço de lixeira para você armazenar por 30 dias. Fora isso, dentro desse sistema tem uma função que ele recupera o arquivo em datas específicas que você deseja.
Então, se você trabalhar com o Office integrado ao seu perfil, o que eu digo integrado? A sua conta de e-mail lá da Microsoft, interligada com o Office e o OneDrive, por exemplo, tudo que você fizer, primeiro que ele já salva automático. Isso é um grande avanço aí olhando o passado, porque um dos principais comandos que eu aprendi era Ctrl S para salvar, né? Como companhia que eu trabalhava era em inglês, então Ctrl S era salvar. Então isso era um comando que a gente tinha que fazer constantemente para não perder arquivo. Qual que é a grande vantagem que veio dessas plataformas online? É que o salvamento é automático. E dentro da ferramenta, ele tem lá um botão no histórico que você consegue voltar versionamentos. Então, se de repente você teve um arquivo que você perdeu ou numa atualização aconteceu qualquer coisa, você consegue recuperar. Eu não tenho certeza do período, mas existe esses arquivos lá dentro. Qual que é a grande sacada? A gente tem que estar sempre percebendo qualquer mudança. Porque se você demorar mais de 60 dias e o backup for até 60 dias, você não vai ter, né? Então, isso é uma. Uma boa prática, e eu uso isso na minha conta pessoal e na de trabalho, na minha máquina eu tenho um disco de 1,5 TB, então todos os arquivos que eu tenho nuvem eu tenho sincronizado offline. Porque numa eventualidade de não puder acessar a nuvem, essas informações eu preciso ter acesso a ela de alguma maneira. Então essa é a minha forma de proteger e eu recomendo a todos a fazer a mesma coisa. Então uma boa prática que você pode aí aplicar pode ser um HD externo para você sincronizar de vez em quando e deixar ele guardado. E aí uma coisa que é super importante, HD externo não é para levar na bolsa. HD externo é para guardar em casa, no escritório, né? Porque se você fica circulando com ele é um disco rígido físico e qualquer pancada, qualquer problema, você corre o risco de perder o que está lá dentro. Então não adianta nada você colocar no HD e... Aí você pega, põe na bolsa, coloca no carro e o carro e vai lá... batendo, trepidando, entendeu? Então você vai, de alguma forma aquilo vai deteriorar com o tempo, né? Ele vai se danificar e você vai perder os dados. Então... A boa prática seria fazer aí... Eu não vou falar para você gravar em DVD, porque né, DVD já morreu, né? Está muito desatualizado. Mas um HD externo pode te ajudar. O HD externo hoje tem de 1 tera, assim, um HD? Tem. Externo. Olha, é caro? Na verdade, para você ter uma ideia, se eu não me engano, já tem HD de 16 tera externo. Brincadeira. São normalmente múltiplos, né? 1 tera, eu tenho essa raridade de 1,5 tera, mas é 1, 2, 4, 6... Tenho 8 aí no meio do caminho, 12, 16 e eu acho que a Samsung também lançou alguma coisa de 20, 24, mas eu não vi no mercado ainda. O 16 eu já vi. É porque a gente que... Gente, eu vou falar por que estoura. Porque a gente grava aqui, né? Sim. Aí às vezes você coloca 3, 4 vídeos lá e ele... Buf. Tá aí o importância da gente conversar com quem pode ajudar você em tecnologia. Existe um produto específico para isso, chamado Storage, né? ou NAS. É um equipamento com suporta 2 HDs e você deixa ele físico lá no seu escritório de trabalho e todos os arquivos você sincroniza offline. E algum desses produtos permite que você faça desse equipamento a sua nuvem privada. Então você configura ele na internet através de uma conta lá com o fornecedor e você pode acessar de lugar como se fosse sua nuvem particular. É, porque é impressionante quando eu olho assim o que eu uso da máquina mesmo, não chega a 32 GB, assim, entendeu? Não. É bem pouquinho. Com aplicativo e tudo. Agora, quando eu vou para os vídeos, cara, com 4, 5 vídeos, se eu não apagar, ele já está berrando. Olha só, a gente falando aqui de tecnologia, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala também que informação, principalmente quando elas são sensíveis, ela tem que ter início, meio e fim. Se ela não é mais usada e você não precisa mais guardar, você precisa descartar. Então, isso é uma prática que pode ajudar você a reduzir arquivos que você não está usando mais. Isso é um. O segundo você pode fazer por períodos. Então, um bom exemplo aqui, que acho que todo mundo deve passar isso nas suas caixas de e-mail pessoais, né? Chega lá, 5 mil e-mails. Cara, primeiro se descadastre daqueles e-mails onde você recebe spam constantemente. Lá embaixo, no rodapé do e-mail, tem um lugar que você clica lá para você tirar a sua inscrição para ficar recebendo aquele marketing. Segundo que, se passou 5 anos, né? E aquela informação não é relevante, primeiro é importante organizar, né? Então criar pastas para você organizar os documentos, os e-mails, arquivos. E uma boa prática é separar por ano. Então vídeos com mais de 5 anos, 7 anos, de repente você não for usar, você pode gravar no HD externo e deixar guardado. Pode ser HDs menores, aí nesse caso você pode usar até vários, se você Eu faço desejar. até subir para o YouTube. Depois que sobe para o YouTube... Aí você tem um backup e ad eterno. Ad eterno, né? Assim, pelo menos enquanto o YouTube estiver no ar, né? Esse é o risco. Esse é o risco. A gente fala de múltiplas conectividades, mas né, uma situação igual agora que teve da guerra, se isso se expande para outros países e como é que fica o acesso à internet, né? Porque a gente com todas as informações online.
Não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, mas é uma coisa que de vez em quando me bate ali um pensamento do que fazer. Ô Edson, eu vou te falar, começar por mim, e aí você responde sobre a TI, tá bom? Tá bom. Vai ser legal, vai ser legal. Olha só, eu, apesar de ter trabalhado com a qualidade a vida toda, eu não sabia. Eu vim descobrir a qualidade em 1994. Mas eu trabalhava desde 89 com a qualidade e não sabia. Uhum. E aí depois que você vai aprendendo, você fala, nossa, não acredito, olha, eu fazia isso. Agora eu entendo por que eu sou tão apaixonado pela qualidade. Para você, para a TI também foi assim ou como é que foi? Olha, cara, a sua pergunta foi assim, vai me remeter aqui a um dos momentos mais nostálgicos que eu tive na minha vida, né? Quando eu entrei para a área de tecnologia, eu fui trabalhar numa operação que a gente dava suporte para vários clientes diferentes. Então, era suporte de TI 24/7. A gente atendia um total de mais ou menos 10 empresas, tá? Então, aí tinha Michelin, antiga Telesp Celular, Syngenta, Sadia, Souza Cruz, Eaton. Só empresinha. Cara, só empresas grandes. Então, era um pool multi-empresas, né, de atendimento remoto para dúvidas operacionais do dia a dia dessa empresa. Então, caía de tudo quanto é tipo de chamada. Só que para entrar nessa função, eu tive que fazer um treinamento chamado Foco no Cliente. Uhum. E dentro desse treinamento Foco no Cliente, tinha um treinamento chamado ITIL, que fala sobre a qualidade e os parâmetros básicos de uma gestão eficiente de TI. Cara, ali tem qualidade de início a fim. Uhum. Esse livro, esse book, eu tenho guardado até hoje desde 2000, cara. São 23 anos que ele me acompanha, né? Então, Mônica Rodrigues, um abraço onde você estiver. Ela foi a minha grande mentora e ensinou para nós ali, aquele time, né, como que funcionava o processo de atendimento com foco no cliente. E uma coisa super curiosa, detalhe assim, minucioso que você não faz ideia. Toda a operação de atendimento de suporte, seja ela remoto, call center, existe uma prática que é ter um espelhinho aqui do lado. Qual que é a função desse espelhinho? De vez em quando você tem que olhar ali, quando você está falando com o cliente, e olhar o seu rosto e entender se você está se fazendo entendido, se você não está sendo agressivo no seu tom de voz, se você não está sendo desleixado na forma como você está falando com o seu cliente, com a pessoa que está do outro lado. Então isso gera uma empatia, isso gera uma preocupação e isso é qualidade no atendimento. Então nós éramos observados o tempo todo. Então isso era uma fase do processo de treinamento. Depois que você fazia o treinamento, se você não atingisse os parâmetros de qualidade, porque todas as ligações eram monitoradas. Os feedbacks eram constantes. E lá tinha as pontuações, palavras, coisas que a gente jamais poderia usar. Então, a gente tem, em toda a mesa tinha um alfabeto universal. Isso aí, estamos falando lá dos anos 2000. Qual que era a função do alfabeto universal? Você não usar, na hora de falar soletrar, palavras que poderiam gerar constrangimento. Né? Eu não vou usar M de macaco. Não, a M de Maria, de Mateus, né? Ou se você usar só o alfabeto tem lá todas as letras que eles indicam. Isso era qualidade. O tempo todo isso estava inserido. Né? Então, lá com a equipe, né, na nossa equipe de suporte, eu sempre comento isso com eles. Olha, evitem de usar palavras que possam gerar desconforto para você e para o cliente que está do outro lado. Somente se ele estiver nervoso, porque ele está com um problema, com uma certa urgência, aí você usa uma palavra que não encaixa naquele momento, isso é qualidade, cara. Então a qualidade ela estava ali desde o começo e esse book está lá. É o meu primeiro livro assim, que eu tenho guardado até hoje, acho que é o mais velho, inclusive. Né? Ele deve ter ali umas 50 páginas mais ou menos, só falando de atendimento e foco no cliente. Mas você sabe que eu não consigo sair lá dos primórdios, porque é que nem a Bíblia, sabe? Parece que está sempre atual, é uma coisa impressionante. A maneira que se falava lá em 1950, ela é atual até hoje. Eu acho até que alguns modismos acabam voltando lá porque não consegue se manter o modismo, mas aí você volta. Se você pegar as primeiras ferramentas, são 7 ferramentas da qualidade, elas estão presentes até hoje, seja em alta performance, seja em... Por quê? Porque é o simples funciona. Sim. Acho que esse ainda não foi o meu primeiro, tá? Esse foi o primeiro na TI. Mas a gente conversou da outra vez, eu estava falando sobre a minha fase de caldeireiro, né? Porque eu tinha feito Senai, na área de metalúrgica, e no Senai nós tínhamos, eu fazia a turma integral. Então, meio período era a aula de aprendizagem técnica, nós íamos para a fábrica confeccionar peças de metais,
E na parte da tarde a gente tinha aula teórica de diversas matérias. Então a gente tinha desenho técnico, né? E a gente tinha um português que tinha todas as certificações se imaginar de desenho. Então ele era um cara muito focado em qualidade. Não podia haver marca no papel por uso errado do lápis ou na inclinação errada. Então ele tinha essa preocupação de você fazer um desenho com qualidade. Nós tínhamos aula de química, onde a gente entendia a composição dos materiais. E por que a gente tinha que ter essa aula? Porque na hora que você vai para campo, montar um produto, né, fazer, por exemplo, a gente fazia pequenas lixos, né, de aqueles de pezinho, basculante, escumadeiras, chapéu mexicano. Então, todas as peças que nós confeccionávamos, ela tinha que ter ali uma qualidade. E quando você conhecia como funcionava os metais, você aplicava aquela teoria dentro das aulas práticas de materiais. E tinha uma voltada só para qualidade de trabalho. Então, por exemplo, você tinha que usar os EPIs corretamente, então a gente tinha aula de como usar o óculos, de como a gente devia usar a luva, quais eram os equipamentos que você podia e não podia utilizar uma luva. Então, tudo isso eram pilares da qualidade, não só pela segurança, mas também para que você pudesse executar um trabalho com eficiência, né, e a qualidade que quem vai consumir aquele produto estivesse esperando. Então, eu acho que lá atrás ainda tinha esse primórdio e ainda utilizo bastante, tá? É muito curioso quando a gente vai fazer infraestrutura e às vezes nos cantos precisa fazer algum acabamento com sistema X, que é aquelas canaletinhas. Sim. Cara, até hoje eu vou lá, pego o esquadro, 45 graus, faço o encaixe perfeito. O cara olha e fala assim, caramba, como é que você fez isso aí? Eu falo, cara, isso aí tem muita história aí por detrás disso, é de muitos anos atrás. Uma perguntinha. Na sua casa também é assim ou não? Não, mas o que você acha? Você viu que quando a gente chegou, eu sou assimétrico, né? Eu vi. Eu olhei ali a mesa estava tá torta, inclinada um pouquinho, eu falei, poxa, cara, eu estou incomodado com isso, né? Mas a gente tem que relevar, tem coisa que não dá para mudar. E isso é legal, porque a gente passa a fazer parte das nossas características. E até para amizade, para relações, a gente começa sempre a buscar o melhor possível. Sim. Edson, a gente está chegando ao fim, por incrível que pareça, passa rápido, né? Sabia que eu estava tão empolgado aqui que se a gente quiser a gente pode continuar. E aí, sem cerveja, sem nada, Imagina, né? Se tivesse aqui, se tivesse. Cara, puxa vida, um petisquinho para nós comermos aqui ia ser fantástico. Edson, você sabe que em agosto a gente vai lançar a Jornada 2 e eu não quero que você deixe de estar com a gente agora, dessa vez como palestrante. Olha. Que a gente vai falar sobre essa tecnologia aí que a gente apresentou hoje, certo? Fantástico. Será um prazer estar lá. Agradeço imensamente pelo primeiro convite, por esse segundo convite e já para o próximo, né? Espero poder contribuir. Então, aí. Aquela câmera ali, faça o seu pitch para que a iOAir tenha sucesso, para que a gente continue nessa jornada linda. Dentro dessa difusão de inovação que eu comentei aqui com vocês, o nosso papel como empresa de tecnologia é ajudar você, empresário, a aplicar a tecnologia correta para o seu negócio no momento certo, sem gastar mais, sem gastar menos, mas que traga o resultado que você está buscando. Esse é o nosso trabalho com a tecnologia. Pessoal, fiquem com Deus. E aí, essa mensagem maravilhosa do Edson, não deixe de sonhar, continue sonhando, sempre buscando. Tem que buscar sempre, cara. A melhoria, porque com certeza é aí que está o sucesso. Isso faz a diferença. Valeu. Obrigado, cara. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores.